Bom, galera, então o Vitinho, ex-São Paulo, foi oferecido pro Tricolor Paulista. Esse Vitinho bate bola e bate bola mesmo, viu? Depois dele sair do São Paulo, ele foi ter uma trajetória ali no México e o cara está jogando pra caramba no país que não deixa de ser um polo de futebol, México ali, né? Arezzo teria vontade de jogar no São Paulo e o Biel já teve resposta ou não? Falar sobre Alan Franco também, Juan Tressoldi, que tem uma página nova e isso aqui está dando o que falar. E o Crespão da Massa, será que ele já teve um Lucas e um Oscar que ele trabalhou na vida? Aliás, teve um reencontro do Crespo com o Caleri e isso nos faz lembrar de algumas coisas ali atrás e fica uma coisa muito bacana. Então, vamos falar de São Paulo Futebol Clube neste vídeo aqui de hoje. Vamos lá então? Então sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba. Faço questão mesmo de ter você por aqui. Obrigado. Então, ó, chega nesse likeão aí, vamos lá, um likeão. E se inscreva também aqui no canal. Valeu, galera. Valeu, tamo junto. Olha só. O Crespo, ele se reencontrou com o Caleri, né? E eu me lembro perfeitamente bem que quando o Crespo estava no São Paulo, o Caleri chegou. Só que ele chegou sem nenhum ritmo de jogo, nenhuma condição de jogo. E o Crespo até colocou o Caleri em alguns momentos, mas assim, não tinha como. O Caleri estava travado, ele estava voltando de contusão, sem ritmo, e aí ele não conseguiu usar o Caleri. Vitor Bueno e Pablo foram dois pivôs ali da demissão do Crespo, perdendo gols feitos, gols assim absurdos. E aí, quando o Crespo vai embora e o Rogério assume, o Caleri desponta a jogar bola, desbanca de fazer gols. Ele joga muito mesmo com o Rogério, fazendo muitos gols de cabeça, inclusive. E agora o Crespo voltou e tem uma foto do Crespo ali no São Paulo, lá dentro, né? Junto com o Caleri e os caras conversando. Então, tipo assim, o Caleri está de novo machucado e sem previsão de volta. Então, se o Crespo podia contar com o Caleri agora, não pode de novo. É um ciclo do mundo aí, parece vicioso, né? É o Crespo voltando e o Caleri de novo machucado, depois sem ritmo, é uma coisa curiosa. Ainda bem que dessa vez, pelo menos, tem André Silva, Dineni e Rian Francisco, isso aqui é um caso bem bacana. Deixa eu falar de um caso que não está tão legal, não, que é esse aqui do Juan Tressoldi, para depois entrar com coisas maravilhosas aqui pra gente. Esse Juan Tressoldi estava com o São Paulo tentando renovar absurdamente e depois disso o São Paulo decidiu que não ia ficar mais com ele, que o Sassuolo queria ele de volta, que o São Paulo teria batido o martelo e dito, não vou comprar mais, acabou, pode ir embora. Só que o cara não vai embora. E aí o São Paulo tem uma página nova, que quem falou isso aqui, deixa eu até dar o nome aos bois aqui, eu não vou entrar muito a fundo porque a matéria é pesadíssima, tá? Mas são os caras ali do Tricolor na Web. Tricolor na Web. Eles falam aqui que o Juan Tressoldi, ele tem um agente que seria cunhado do Rui Costa e tal. Não estou entrando muito a fundo porque eu realmente não sei ali por cima. Precisaria conversar com os caras bem. Mas que o Juan Tressoldi e o São Paulo teriam um segundo interesse, um interesse muito horroroso aqui, para renovar, comprar o cara independente de qualquer valor. Que o Belmonte teria vida público, dito que ia comprar de qualquer jeito. Eu não me lembro disso também. Mas assim, é um caso de um zagueiro reserva que custa 25 milhões de reais, que está com uma contusão agora que deve ser submetido a uma cirurgia de joelho. Então vai, um zagueiro reserva, manda embora. Um zagueiro reserva de 25 milhões de reais, manda embora urgente. Um zagueiro reserva de 25 milhões de reais e que vai ter que ser submetido muito provavelmente a uma cirurgia gravíssima de joelho. Aí que tá acontecendo? Como assim o São Paulo tá com esse cara ainda? Então, se essa história se confirmar, que é o Rui Costa forçando ele pra comprar por um parentesco com o agente do cara, aí é papo de perder a amizade, né? Aí já é papo de você... Não dá pra entender. Aí tem que ter uma investigação disso e é uma coisa muito séria. Não estou aqui falando algo das minhas palavras. Eu realmente não sei, tá bom? Só estou trazendo o que rolou na internet aí. E o que é curioso, agora eu que estou falando, por que o São Paulo ainda está com esse cara? Por que o São Paulo ainda surgem notícias que o São Paulo vai tentar o empréstimo com o Sassuolo? Tentar estender o empréstimo. É claro que se estender o empréstimo, o Sassuolo faz igual com o Marcos Antônio. Não, demorou, eu empresto, mas aí você vai ter que no ano que vem pagar e é obrigação de compra. Então nós não podemos ficar obrigados a comprar um zagueiro reserva de 25 milhões de reais, ainda mais vindo de contusão. Isso aqui não é saudável para o clube
E isso para dizer o mínimo, né? Agora, se eu estivesse olhando pra cara do Belmonte, do Rui Costa aí eu queria falar outra coisa pra esses caras. Eu queria realmente falar outra coisa. Mas tudo bem, vamos torcer pelo melhor. E o melhor é que Belmonte e Rui Costa sumam do São Paulo. Eu gostaria que Belmonte e Rui Costa eles fossem desligados do São Paulo. E se essa história for verdadeira, ela tem que ser realmente exposta. E o Casares, da demissão desses dois caras, teria que colocar isso a público, se for verdade. É deprimente, né? O Alan Franco, ele pode ainda, estaria interessadíssimo em renovar com o São Paulo, falando que o Alan Franco já renovou, né? Eu não tive a informação ainda e o São Paulo divulgou, já que o Alan Franco renovou. A última informação que eu tive é que o Alan Franco quer muito renovar. Ontem um camarada aqui do canal falou, não, o Alan Franco já renovou, você tá desinformado. Tá bom, então vamos lá. Alan Franco tem realmente esse interesse de renovar com o São Paulo, mas assim, não vi nada que tinha renovado. O São Paulo, ele poderia divulgar, né, a informação de que renovou com o Alan Franco. Por enquanto o que eu tenho é que o Alan Franco tem interesse de renovar, mas o contrato assinado não sei se teve ainda. Renovou até quando? Isso eu não tive ainda, tá? Vou me informar melhor e trago a história do Alan Franco. Se você souber, pode falar aí sim. Tamo junto, fala pra mim. Ó, o Lucas Moura e o Ferreirinha e o Oscar. O Ferreirinha talvez o Crespo tenha tido um jogador deste nível já que já treinou. Agora, Oscar e Lucas Moura, o Crespo não teve ainda jogadores deste nível aqui, é um nível muito alto. E o Crespo agora, quando é amanhã, né? Hoje é quarta. Amanhã o Crespo terá o elenco voltando para as mãos dele para ele começar os treinos. E a partir de amanhã, salvo engano, são 17 dias, praticamente 17 dias que o Crespo terá para treinar. E o que eu tô sabendo é que o Oscar, o Ferreirinha e o Lucas, eles não têm mais dores, eles não têm mais contusões, eles estão prontos aí para jogar com o Crespo. O Ferreirinha tinha um lance que era uma dor no pé, de carga, de bater muito ali no pé, muito sequencialmente. E essas férias vieram a calhar para sair a dor do Ferreirinha. Já o Lucas Moura não tem mais nada. Lembra que contra o Fortaleza, lá atrás, o Lucas Moura estaria supostamente recuperado? Surgiram duas informações. Uma que o Lucas não estaria recuperado, não. E outra que sim, mas que o São Paulo iria poupar para dar a parada. E nessa parada, nessa pausa, o São Paulo recuperar os caras 100%. Foi o plano, foi o que o São Paulo fez. Agora, o São Paulo com Ferreirinha e Lucas Moura e Oscar, ele apresenta pro Crespo sem nenhuma contusão e o Crespo vai ter dois jogadores que talvez ele nunca tenha tido para treinar. Ele jogou com o Ibrahimovic, Drogba, Shevchenko, o Vieri, ele jogou com os caras assim absurdos, né, de qualidade. Agora, treinar, acho que ainda não. Então o Crespo ele pode encontrar agora uma maneira de fazer uma reviravolta na sua própria carreira. Não uma reviravolta, mas uma guinada. O Crespo veio pro São Paulo campeão da Sul-Americana, ele foi com o São Paulo campeão paulista, foi pro Catar campeão da Champions Asiática, ganhou alguns títulos lá, e agora ele volta pro São Paulo muito mais pronto. Só que ele tem a grandeza, ele é um cara grandioso no futebol. E se ele encontrar agora com o Lucas Moura e o Oscar, não são caras que são muito grandes pra ele. Talvez pro Carpini, talvez pro Zubeldia, pro Crespo não. Então ele pode chegar agora e ele ter o encontro dele na carreira, descobrir realmente quem é Crespo, onde vai chegar o Crespo técnico. Cara, eu tô incrédulo, eu tô maravilhado com isso que vai acontecer agora, que é sim motivo para nós ficarmos apreensivos, porque o Crespo ele vai ter material humano agora para despontar, para fazer história, e esse material humano já está no São Paulo, já estará com o Crespo a partir de amanhã. E aí, tá empolgado para saber como é que serão as primeiras horas do Crespo aqui no São Paulo, diante de um time extraordinário, eu diria, mesmo contrariando a opinião pública, muitos jornalistas aí que falavam que o São Paulo tinha um elenco reduzido. Bom, vamos falar agora das compras e dos caras oferecidos e dos retornos também. Eu tenho aqui informação legal para compartilhar agora, após a aguinha. Vamos lá então. Seguinte, o Arezzo, centroavante, a ideia não é o São Paulo trazer. O São Paulo não queria, mas o Arezzo teria vontade de jogar no São Paulo. Acho estranho o São Paulo fazer uma proposta de empréstimo pro Grêmio, que o cara falando, eu quero ir pro São Paulo. Essa história pra mim não se confirma, não confirmei, e pra mim isso aqui é balela.
Não, o Arezzo teria dito pro empresário dele que publicamente falou pro São Paulo que ele quer jogar aqui. Se isso for verdade e o São Paulo disser não, Arezzo não precisa vir, o Arezzo queima os cartuchos dele no Grêmio. Ele se queima lá com a torcida do Grêmio. Então, eu acho que essa história não se firma, não se sustenta. Acho que o Arezzo nunca quis ir pro São Paulo. O São Paulo tentou sim o Arezzo antes de trazer o Dineno, mas o Dineno fechando, o São Paulo para de uma vez por todas as buscas por um camisa 9 e um centroavante, não é verdade? Zagueiro, estamos aqui falando dessa polêmica do Juan Tressoldi, mas o Matheus Belém voltou. O Matheus Belém, ele tinha tido uma sequenciazinha pequena no São Paulo, onde ele mostrou qualidade. Um zagueiro bem forte, um zagueiro que bate com a perna esquerda, um zagueiro canhoto, que agora no São Paulo ele pode se reencontrar. Ele foi emprestado para a Chapecoense, uma passagem bastante apagada na Chapecoense, que depois contra ele, só que o São Paulo não tem o zagueiro lá. Perdendo o Juan Tressoldi, ele tem Sabino e Ferrarese, 2 reservas. E aí você tendo também o Matheus Belém e mais o Igão da base, são 6 zagueiros, sendo só 2 da base. Eu acho que é mais do que o ideal para você montar um time, cara. Pelo amor de Deus, não é possível que o São Paulo tá procurando zagueiro. E outra, o Matheus Belém, quando jogou bem no São Paulo. Será que ele é tão ruim assim, a ponto de termos que comprar Juan Tressoldi por 25 milhões? É absurdo. É muito absurdo. Não faz nenhum sentido que o Matheus Belém seja reintegrado junto com o Luan e o Crespo entenda, interprete melhor o que dá para fazer ou não. E se o Crespo acabar pedindo um volante, dizendo que não vai usar o Luan, pedindo aí um zagueiro, dizendo que não vai usar o Matheus Belém e o Igão, aí é outra coisa. Mas primeiro, o Crespo tem que pedir e não Rui Costa e Belmonte saírem comprando jogadores reservas, machucados, a 25 milhões aí do nada, como já fizeram com o Marcos Antônio, que também hoje, em tese, é reserva, não é verdade? Então é o seguinte, galera, vamos lá. Deixa eu falar agora com vocês sobre o Biel, que não respondeu ainda a proposta do São Paulo, nem o Biel, nem o Sport. Nós não tivemos aqui uma negativa, uma recusa, não vai não. Ainda está em negociação, está tramitando essa negociação, tem outros times querendo o Biel e por enquanto não tem nada, então não vou nem me aprofundar. Mas lembra do Vitinho? O Vitinho da equipe de base de São Paulo? Eu fiz um vídeo do Vitinho uma vez, é um dos maiores vídeos do meu canal. Falei do Vitinho, falei assim, ó, o Vitinho é um baita jogador. Tudo que eu vi do Vitinho na equipe de base era um segundo atacante canhoto, que bate com a perna esquerda também, bem rápido, muito habilidoso, mas com poder de decisão muito grande. Ele conseguia chegar com muita facilidade lá na frente sempre e era um cara decisivo, era um fazedor de gols. O São Paulo, com as suas gestões, Leco, Casares, Aidar, ele foi perdendo muitos caras da base, mas perdeu muitos mesmo. Perdeu, eu falo sempre do Enzo Boer, que é o cara das carretilhas, que o São Paulo perdeu um dia, falou, não quero renovar. Não renovou com o Enzo Boer, o cara um dia depois fechou com o Santos. Que não é bobo nem nada, falou, tem um cara aqui que é habilidosíssimo, fechou lá. O São Paulo mandou embora o Palmberg, Thales Vander, e teve uma renca que foi puxando a fila aí de caras que o São Paulo perdia de maneira gratuita. Fora as vendas de jogadores como William Gomes e Neverton, que estão brilhando no futebol europeu e não dá certo no São Paulo. Ou vendeu por 20 milhões, 50 milhões, nunca pegou uma venda muito boa, como foi feito com o Antony, agora que o Manchester quer vender, o Manchester comprou do Ajax. A nossa venda do Antony é 70 milhões. Depois ganha mais 100 milhões quando o Manchester compra do Ajax. Então, assim, estamos dependendo sempre. Vender um jogador baratinho e torcer para ele da Europa e ir para outro time maior da Europa. Percebe a incompetência da diretoria do São Paulo? E esse Vitinho, ele se mostrou um excelente jogador. Mas assim como o Luizão, o zagueiro e vários outros, o Vitinho ele não tinha mais contrato com o São Paulo. Na hora de renovar, ele já famoso, jogador com vitrine, ele bate o pé e fala, não vou renovar. E fechou com o time mexicano. E agora ele está na segunda temporada brilhando muito no time mexicano, mas brilhando muito mesmo.
fazendo gols, dando assistências. Ele é um cara que vale hoje uns 80 milhões de reais também. Aí, ele foi oferecido para o São Paulo, segundo a matéria que eu vi no Bola VIP, ele foi oferecido para o São Paulo. O Vitinho, tá afim? Tô te oferecendo aí. O time mexicano não tá lá tão tranquilo em perder o Vitinho. Mas a verdade é que o Vitinho foi oferecido para o São Paulo e para alguns outros clubes brasileiros. O Inter, por exemplo, é um dos times principais a levar o Vitinho, é um time que quer levar. Eu faria um esforço para repatriar o Vitinho. Além do cara ter jogado bola na equipe de base do São Paulo, tem também um segundo fator, que é ele ter brilhado no futebol mexicano. Esse é o segundo fator, que ele está em alta. O terceiro fator, e não menos importante, é que o São Paulo hoje, ele emprestou o Eric, mandou embora, vendeu o Wellington Rato, ele foi perdendo um monte de jogadores, né? Temos hoje Ferreirinha, dono da posição. Luca, reserva dele. Nada garante que o Luca não vai ser vendido a preço de pinga, igual foram os jogadores do São Paulo. E o Lucas Ferreira e também o Henrique Carmo é a mesma coisa. Se forem bem no São Paulo, o São Paulo vende baratésimo. São caras da base que têm essa característica de ser muito bom de bola e que o São Paulo se desfaz deles como fez com o Neverton e com o William Gomes. Então sim, se tiver a possibilidade de trazer um Vitinho para jogar no ataque do São Paulo, mais barato do que o Elinho, que não deve vir pro tricolor mais, eu traria imediatamente. Esse moleque é muito bom de bola, está em alta, é cria da base do São Paulo, vale muito hoje? Vale, mas estamos falando de um empresário que falou, que ofereceu para supostamente o cara vir por empréstimo. Eu sou a favor. Aqui pra mim é reforço de peso. E pra você, é ou não é? Eu sei que é, mas fala comigo aí, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado, e se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto, um abraço meus amigos, até a próxima, valeu!